go in there and you feel 100% right as being gay. E aí, galera? Hoje eu vou falar sobre um documentário que foi feito nos anos 80 para 90, lá em Nova York, mais especificamente no Harlem. É sobre um documentário sobre a comunidade LGBT. Esse documentário ficou super famoso, se chama Paris is Burning. A maioria da galera que já tá dentro da comunidade já faz um tempinho já ouviu falar sobre esse documentário, um documentário bem famoso, e ele é muito bom. Tanto que eu criei um roteiro pra poder fazer esse vídeo, porque é realmente algo que, quando eu assisti, mexeu um pouco comigo, sabe? Tipo, sabe quando você assiste uma coisa e ela fica na sua cabeça por um tempinho e faz você pensar em tanta coisa, sabe? É esse tipo de documentário. Esse documentário, ele é feito numa transição de tempo, entende? Não é num único ano em que ele foi feito, tipo, anos 80, anos 90. Foi feito nessa transição dos anos 80 para os anos 90, contando as histórias das pessoas que frequentavam as ballrooms. O cara que fez esse documentário é o Jenny Livingston. A ideia do Jenny Livingston era mostrar tanto as ballrooms, que são esses desfiles de performances mesmo, e entre outras coisas que eu vou explicar mais, porque tem muita coisa que rola dentro do lugar, mas especificamente falar sobre os gays e como eles foram para lá. Tipo, as histórias das pessoas que frequentavam as ballrooms. You want to be, you be. So at a ball, you have a chance to display your arrogance, your seductiveness, your beauty, your wit, your charm, your knowledge. You can become anything and do anything right here, right now, and won't be questioned. I came, I saw, I conquered. That's the ball. Os desfiles eram como competições separadas por categoria, igual os temas do Met Gala. As categorias eram muito específicas às vezes, tipo roupas esportivas de inverno de alta moda, como schoolboy e schoolgirl. Que foi muito curioso, que foi o Executive Realist. The well-dressed men of the 80s get into the suits and get into the pumps. In real life, you can't get a job as an executive unless you have the educational background and the opportunity. Now, the fact that you are not an executive is merely because of the social standing of life. That is just pure thing. Black people have a hard time getting anywhere. And those that do are usually straight. In a ballroom, you can be anything you want. You're not really an executive, but you're looking like an executive. Dentro das competições, quando você ganhava elas, você se tornava um legendary. Legendary era como se fosse o cara do Oscar, era tipo um EGOT dentro das categorias deles. Nas ballrooms existia muito um conceito em que cada grupo competia um contra o outro, entende? Como se cada casa fosse esse grupo e esse grupo competisse nesses grandes performances e desfiles. Era bem interessante, bem legal. Cara, assistam o documentário, por favor, vai fazer total sentido se vocês assistirem. Mas assim, esses grupos, eram formados realmente por casas, porque muitos dos meninos que frequentavam as ballrooms eram expulsos de casa por serem gays ou mulheres travestis, transexuais. Então, realmente, as casas realmente eram casas de acolhimento. É bem interessante, gente, assistam. When someone has rejection from their mother and father, their family, when they get out in the world, they search. They search for someone to fill that void. I know this for experience because I've had kids come to me and latch hold to me like I'm their mother or like I'm their father because they can talk to me and I'm gay and they're gay, and that's where a lot of that baldness and the mother business comes in, because they're real parents and give them such a hard way to go. They look up to me to fill that void. As ballrooms, elas surgiram nos anos 50 para pessoas LGBTs terem um local onde elas podiam realmente serem livres dentro de um festival, dentro de um grande desfile, em que elas podiam só se divertir e serem elas mesmas. Só que as ballrooms surgiram nos anos 50 dentro da segregação racial, então tinha um racismo escancaradíssimo dentro das competições. Tanto que até os anos 70, as únicas pessoas que ganhavam essas competições eram pessoas brancas. Stars were stigmatized. Nobody wanted to look like Lena Horne. Everybody wanted to look like Marilyn Monroe. Até que em 1972, a Crystal LaBeija se revolta diante de toda essa situação e decide que aquilo ia mudar. Ela e a Lottie, que é uma drag queen
negra, elas decidiram que iam fazer a sua própria ballroom, apenas para pessoas negras e pessoas latinas, chamadas de House of La Beija. E aí foi criada a primeira house dentro do nosso documentário, porque o documentário inteiro se passa na Casa La Beija, que é a que a Crystal que é a que a Crystal fez. Bom, esse vídeo é só um resumo, bem resumido do que é realmente o documentário. Eu peço que vocês, por favor, assistam o documentário, porque ele realmente é muito bom. Mas o grande motivo real de eu querer falar desse documentário é porque esse ano foi a primeira vez que eu fui na parada LGBT e foi muito legal, gente. Foi muito legal. E eu já queria ir fazer um bom tempo. Desde que eu descobri que eu era uma mulher bissexual, desde que, né, eu percebi, meio que, acho que tava na cara, só eu não tava sabendo. A parada LGBT, ao mesmo tempo que tem essas festas incríveis, tem esses trios incríveis de artistas incríveis, e é super divertido, é super legal, ainda é uma luta sobre resistência, é uma luta sobre a nossa existência dentro de uma sociedade que nos odeia. Tem uma coisa que aconteceu lá pro final da parada, já tava mais de noite, assim, e eu fui com uma amiga minha, e teve um momento em que passou um grupo de, tipo, umas 8 mulheres, assim, tipo, uma galera, assim, mulheres trans, mais velhas. E, tipo, elas eram mais velhas, tipo, elas deviam ter entre 30 a 50, tipo, elas tinham... É que como eram 8 mulheres, tinha uma variedade, né, maior de idade. Mas me pegou muito aquele momento, porque eu nunca tinha visto tantas mulheres trans em um lugar. Isso, nossa, isso mexeu com a minha cabeça de um jeito. Cara, de um jeito. Porque foi um dia tão legal, foi um dia tão divertido. Sério, gente, eu adoro a Lady Gaga. Acho que deu pra perceber em alguns vídeos que eu gosto muito da Lady Gaga, eu gosto muito das músicas dela. E, nossa, tocou tanto. Nossa, eu tava tão feliz, eu tava tão feliz. Eu falei Caísma. Gente, eu falei Caísma. Tipo assim, eu tava muito feliz, eu tava muito alegre. Foi um dia incrível. E a gente foi pro show da Urias. Mano, a gente foi no show da Urias. Foi muito legal. Foi um dia muito incrível. E quando foi chegando de noite, que começou a bater a consciência de que, caralho, era pra ser assim. Era pra ser assim. Sabe? Tipo, era pra eu ver mulheres trans andando na rua. Gente, quantas mulheres trans você vê sendo atendente do supermercado? Quantas mulheres trans você vê no mercado? No mercado! Gente, cara, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E a estimativa de vida de uma mulher trans não passa de 40 anos. Vocês têm noção disso? Que uma pessoa que é trans, ela tem que existir com a consciência de que a estimativa é de 40 anos. Cara, isso é loucura demais, sabe? E ao mesmo tempo que tava super legal, tava super divertido, eu não queria ir embora. Eu e minha amiga, a gente não queria ir embora, a gente queria ficar lá. Nossa, até chegar às 4 da manhã, a gente queria ter ficado lá pra sempre. E a gente teve que voltar pra vida real. Tipo, cara, era pra ser daquele jeito. Era pra ser daquele jeito, gente. Nossa, isso me pegou de uma maneira. E ver o documentário e ver que as pessoas continuam sendo expulsas de casa por serem trans, por serem travestis, por serem gays, por serem lésbicas, e essas casas de acolhimento continuam existindo hoje em dia, ainda bem que continuam existindo hoje em dia, mas é loucura de que as pessoas realmente são expulsas de casa por causa disso, porque elas amam alguém de um jeito diferente, porque elas se amam de um jeito diferente. Entende? É loucura. E é muito louco pensar que aquele grupo de 8 mulheres só estavam se divertindo em uma noite. Em que elas estavam bem. E que tava todo mundo rindo, que tava todo mundo dançando, tava todo mundo gritando, tava todo mundo... Nossa, sério. Cara, eu senti que todo mundo era meu amigo aquele dia. Todo mundo tava bem, o mundo era incrível, ninguém nunca tinha sofrido nada, sério. Foi um dia maravilhoso. E esse momento de ver esse grupo de 8 ou 7 mulheres que eram exceção. Essas mulheres eram exceção. E elas estavam lá, elas estavam dançando, elas estavam vivendo, elas estavam resistindo no que elas podiam. E, cara, que loucura que é estar nessa comunidade, velho! Que doideira! Tipo, ao mesmo tempo que é incrível estar, e o sentimento de estar na parada... Eu sou de São Paulo, né? Então,
é a maior parada do mundo. Mano, a parada de São Paulo é a maior parada do mundo. Tipo, isso é incrível demais. E ao mesmo tempo que você se sentia acolhido e que, cara, tudo era bom, tudo era muito divertido, tudo era muito legal, todo mundo era muito educado. Cara, todo mundo tava muito legal, eu não sei explicar. É porque eu saí uma vez, eu fui pro carnaval do Calvin Harris. Então, assim, a expectativa, ela tava lá embaixo. A parada, nossa, superou todas. E com certeza eu vou ir ano que vem. Nossa, pode ter certeza que ano que vem eu vou estar lá de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E olhar aquelas mulheres que eram a exceção no nosso país, que é extremamente violento com mulheres trans, ao mesmo tempo que me deixou triste pela realidade que a gente ainda vive, infelizmente. Eu sou mais velha do que a união estava entre duas mulheres. Eu tenho 18 anos. Isso é loucura. Me deu esperança de que a gente pode ficar melhor, sabe? E esse ano é ano de eleição, então pesquisem as pessoas que vocês vão votar, tá? Erika Hilton sempre, por favor, né? Pelo amor de Deus. Mas, é sério, prestem atenção nas coisas que vocês veem, nas coisas que vocês compartilham. É sempre muito importante a gente se manter politizado, porque a gente tem que melhorar, cara. O mundo precisa melhorar, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão a gente tá ferrado, a gente tá muito, muito ferrado. Bom, gente, acho que eu pesei um pouco o clima, mas assistam um documentário, ele é realmente muito bom. Tem certas partes que também são muito pesadas, sobre certos assuntos também, que vocês já sabem, infelizmente. Mas é muito bom assistir. É muito bom você ver a história das pessoas que vieram antes de nós e como as pessoas continuam resistindo, sabe? Como a gente ainda faz parte de uma história muito bonita, de uma história muito interessante. É muito legal estar na nossa comunidade. É difícil, mas eu tenho orgulho, sim.